Prepare-se para uma verdadeira expedição. A expedição ao coração do sistema tributário brasileiro. Isso mesmo. Hoje vamos mergulhar fundo no ICMS. O famoso imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. É a força vital da receita dos estados, presente em cada compra que a gente faz, influenciando tudo, desde o cafezinho da manhã até grandes projetos. Você já se perguntou como esse imposto financia hospitais? É verdade. Escolas, segurança pública, ou como essa complexa dança das alíquotas impacta o preço do seu combustível? A partir de agora, você vai dominar os meandros do ICMS Com certeza. e entender como ele se conecta com a sua vida e com a economia do Brasil. O ICMS, como você bem disse, é a espinha dorsal das finanças estaduais. É um imposto indireto, ou seja, você não paga diretamente ao governo, Ah, entendi. mas sim embutido no preço dos produtos e serviços. E para entender de verdade o ICMS, a gente precisa voltar um pouco no tempo, Certo. às suas origens. Lá na Constituição de 1988. E a Lei Candir, que moldaram esse gigante tributário. Falando em gigante, a lista do que é tributado pelo ICMS é realmente extensa. Mesmo? De produtos básicos a itens de luxo, de transporte interestadual e energia elétrica que a gente usa em casa. O ICMS está em toda parte. É como se fosse um fio invisível conectando todas as transações comerciais do país. E é justamente essa onipresença que torna o ICMS tão importante, mas também tão complexo. Pense na variedade de produtos e serviços existentes no Brasil. Para cada um deles, há uma alíquota de ICMS, que varia de estado para estado, essa T de alíquotas, que pode ir de 7% a 25%. É um dos aspectos mais desafiadores do sistema. É como se cada estado tivesse a sua própria receita para o bolo do ICMS, usando ingredientes diferentes, as alíquotas, em proporções variadas. Imagine a complexidade para as empresas que operam em diversos estados. Exatamente. E essa complexidade é ainda maior quando a gente considera a guerra fiscal. Ah, a famosa guerra fiscal. Um dos capítulos mais intrigantes da história do ICMS. Imagine uma batalha épica entre os estados, cada um buscando atrair empresas e investimentos. Com a promessa de alíquotas mais baixas. Um verdadeiro cabo de guerra tributária. É. Mas essa disputa, apesar de movimentar a economia, Sim. também gera distorções e desigualdades. E é aí que entra o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Conselho Nacional de Política Fazendária, com a Fafesa, buscando apaziguar essa guerra e criar regras mais justas para o jogo. O STF e o Confésia. Eles atuam como árbitros nesse campo de batalha tributário, tentando garantir o mínimo de harmonia e evitar que a competição desenfreada prejudique a economia do país como um todo. Mas como você pode imaginar, é uma missão complexa. E desafiador. Com certeza. E falando em desafios, a ascensão do e-commerce adicionou uma nova camada de complexidade ao ICMS. Afinal, como dividir o imposto entre os estados? Ué. Quando uma compra online atravessa fronteiras. Boa pergunta. É aí que entra o DIFAL, o diferencial de alíquota. Uma tentativa de criar justiça fiscal nesse mundo digital, cada vez mais presente. O DIFAL é como um GPS, que rastreia o ICMS nas compras online, garantindo que o imposto seja dividido de forma justa entre o estado de origem e o estado de destino Certo. da mercadoria. Isso evita que estados com forte presença de e-commerce concentrem toda a receita do ICMS, prejudicando os demais. É como um acordo de cavalheiros entre os estados, garantindo que todos recebam sua parte do bolo do e-commerce. Isso. Mas além do DIFAL, outro mecanismo importante para a gente entender o ICMS é a não cumulatividade. Já imaginou pagar imposto em cada etapa da produção de um produto, Nossa. desde a matéria-prima até o produto final? Seria um verdadeiro pesadelo tributário. Seria? Felizmente, a não cumulatividade impede que isso aconteça. É como se o ICMS fosse cobrado apenas sobre o valor agregado, em cada etapa da cadeia produtiva. Imagine a construção de uma casa. O imposto incide sobre o valor adicionado pelo pedreiro, pelo eletricista, pelo pintor e assim por diante, evitando a cobrança em cascata. Exatamente. Que alívio. Mas e quando falamos de produtos essenciais, como combustíveis e energia elétrica, como o ICMS impacta esses itens que afetam a vida de todos nós? O ICMS sobre combustíveis e energia elétrica é um tema extremamente sensível, porque ele afeta diretamente o custo de vida da população e a competitividade das empresas. As alíquotas nesses setores são alvo de constante debate, com o governo buscando equilibrar a necessidade de arrecadação com o impacto no bolso do consumidor. Afinal, ninguém quer ver o preço da gasolina ou da conta de luz nas alturas, né? Com certeza. E para complicar ainda mais esse quebra-cabeça tributário, temos a substituição tributária, um mecanismo que concentra a responsabilidade pelo pagamento do ICMS em um único elo da cadeia produtiva. Essa figura, conhecida como substituto tributário, recolhe o imposto em nome de toda a cadeia, simplificando a arrecadação para o governo, mas adicionando uma dose extra de complexidade para as empresas. Sem dúvida. Imagine a produção de um refrigerante, ao invés de cada empresa envolvida no processo. Fabricante concentrado, engarrafadora, distribuidora, pagar o ICMS individualmente.
Certo. A responsabilidade é centralizada na fabricante do concentrado. Isso. Essa centralização facilita a fiscalização e o controle por parte do governo, mas exige um sistema de gestão tributária robusto por parte das empresas. Verdade. É como se o governo escolhesse um capitão para liderar o time do ICMS em cada setor, simplificando a logística da arrecadação, mas aumentando a responsabilidade individual. E com essa imagem, encerramos a primeira parte da nossa expedição ao mundo do ICMS. Mas prepare-se, pois na próxima etapa, vamos explorar os impactos do ICMS na economia e na vida cotidiana, além de discutir as propostas para reformar esse gigante tributário. Pois bem, na primeira parte a gente desvendou os mecanismos básicos do ICMS. Verdade. Desde a sua criação até os complexos conceitos de não cumulatividade e substituição tributária. Mas como esse imposto que permeia tantos aspectos da nossa vida afeta a economia brasileira como um todo? É como se o ICMS fosse um rio caudaloso, irrigando os cofres públicos, mas também moldando a paisagem econômica do país. E para navegar por esse rio, a gente precisa entender suas correntes e seus afluentes. Exatamente. E um dos afluentes mais importantes desse rio é a competitividade das empresas. Afinal, o ICMS impacta diretamente os custos de produção. E, consequentemente, a capacidade das empresas de competir no mercado, tanto internamente quanto no cenário internacional. Imagina uma empresa que produz calçados em São Paulo e vende para todo o Brasil. Ela precisa lidar com diferentes alíquotas e ICMS em cada estado, o que aumenta a complexidade da sua gestão tributária e impacta a sua margem de lucro. Sem dúvida. E essa complexidade é ainda maior para as empresas que exportam seus produtos. As regras do ICMS para exportação são específicas e exigem um profundo conhecimento da legislação, o que pode ser um desafio para empresas de menor porte. É como se as empresas brasileiras tivessem que enfrentar uma maratona de obstáculos tributários para alcançar o mercado global. E essa maratona pode ser ainda mais desafiadora para setores específicos da economia, como a indústria, o comércio e a agricultura, que são fortemente impactados pelo ICMS. No caso da indústria, por exemplo, o peso do ICMS na cadeia produtiva pode tornar o produto final menos competitivo em relação a produtos importados. Já no comércio, a guerra fiscal entre os estados gera um ambiente de incerteza para as empresas, que precisam se adaptar constantemente às mudanças nas alíquotas. E na agricultura, o ICMS incide sobre insumos essenciais, como fertilizantes e defensivos agrícolas, impactando o custo de produção e a rentabilidade do setor. É como se o ICMS fosse um maestro, regendo uma orquestra complexa, de setores, cada um com suas particularidades e desafios. E para que essa orquestra toque em harmonia, a gente precisa de um sistema tributário mais justo, simples e eficiente. E a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental nessa busca por um sistema tributário mais moderno. Verdade. A digitalização dos processos, a automação das obrigações fiscais e o uso de inteligência artificial podem facilitar a vida das empresas e reduzir os custos de conformidade com o ICMS. É como se a tecnologia fosse um afinador de instrumentos, ajudando a orquestra do ICMS a encontrar o tom certo para uma sinfonia de desenvolvimento econômico. Exatamente. Plataformas online, softwares de gestão tributária, sistemas de monitoramento fiscal em tempo real estão revolucionando a forma como as empresas lidam com o ICMS, tornando o processo mais transparente, eficiente e menos oneroso. Legal. Mas os benefícios da tecnologia não se limitam às empresas. Os consumidores também podem se beneficiar de ferramentas digitais, que permitem comparar preços, calcular o ICMS embutido nos produtos e tomar decisões de compra mais conscientes. Imagine um aplicativo que, ao escanear o código de barras de um produto, mostra o valor do ICMS que está sendo pago, a alíquota aplicada em cada estado e até mesmo sugestões de produtos similares com menor carga tributária. Seria uma verdadeira revolução no consumo consciente. E por falar em consumo, o ICMS também impacta diretamente o bolso do consumidor, influenciando o preço dos produtos e serviços que a gente consome no dia a dia. Desde o pãozinho na padaria até o carro novo na garagem, o ICMS está presente em praticamente todas as nossas compras. Entender como esse imposto é calculado e como ele varia de acordo com o produto e o estado pode nos ajudar a tomar decisões de compra mais inteligentes. É como se o ICMS fosse um ingrediente secreto na receita de todos os produtos e serviços. E conhecer esse ingrediente nos permite saborear melhor o banquete do consumo. E para finalizar essa segunda ponte da nossa expedição, vale lembrar que o ICMS é um tema em constante debate, com propostas de reforma tributária que visam simplificar o sistema, reduzir a burocracia e promover a justiça fiscal. A reforma tributária é como uma grande obra de engenharia no sistema do ICMS, buscando modernizar suas estruturas, eliminar gargalos e construir pontes para um futuro mais próspero. E como cidadãos, a gente precisa acompanhar esse debate e participar da construção de um sistema tributário mais justo e eficiente para todos. Na nossa jornada pelo intrincado mundo do ICMS, exploramos seus mecanismos, suas nuances e seus impactos na economia e no dia a dia. Mas, como em toda boa expedição, chegamos agora a um ponto crucial: o futuro. O que podemos esperar do ICMS nos próximos anos? Quais os desafios e as oportunidades que se desenham no horizonte?
É como se a gente estivesse no topo de uma montanha, com uma vista panorâmica do sistema tributário brasileiro. De um lado a gente vê os desafios, as complexidades e as distorções, e do outro a gente vislumbra as possibilidades de um sistema mais justo, eficiente, moderno. E para trilhar esse caminho rumo a um futuro promissor, a gente precisa, em primeiro lugar, enfrentar os desafios que o ICMS nos apresenta. Um dos grandes desafios é a necessidade de simplificação do sistema. Imagine um labirinto, com inúmeras regras, exceções, alíquotas diferentes para cada estado. É nesse labirinto que as empresas precisam navegar para cumprir suas obrigações com o ICMS. A simplificação do sistema. Com a unificação de alíquotas e a redução de exceções, seria como traçar um mapa claro e objetivo para esse labirinto, facilitando a vida das empresas e reduzindo os custos de conformidade. Outro desafio importante é o combate à guerra fiscal, que, como a gente viu, gera distorções e desigualdades entre os estados. É preciso criar mecanismos que promovam a cooperação entre os entes federativos, em vez da competição predatória por investimentos. A harmonização das políticas fiscais entre os estados, com a definição de regras claras e justas para a concessão de incentivos. Seria como estabelecer um tratado de paz, nesse campo de batalha tributária, garantindo um jogo mais equilibrado e transparente. Mas os desafios não param por aí. A crescente digitalização da economia, com o avanço do e-commerce e das transações online, exige uma adaptação constante do sistema do ICMS. É preciso modernizar a legislação, criar mecanismos eficazes para a cobrança do imposto nas operações digitais e garantir a segurança jurídica para as empresas que atuam nesse novo ambiente. É como se o ICMS estivesse migrando para um novo habitat, o mundo digital, e precisasse se adaptar para sobreviver e prosperar nesse ecossistema em constante evolução. E para além dos desafios, o futuro do ICMS também reserva grandes oportunidades. Uma das principais oportunidades é o uso da tecnologia para tornar o sistema mais eficiente, transparente e menos burocrático. A digitalização dos processos, a automação das obrigações fiscais e o uso de inteligência artificial podem transformar a gestão do ICMS, tanto para as empresas quanto para o governo. Imagine um sistema integrado, que permita às empresas calcular e pagar o ICMS, de forma automática, sem a necessidade de preenchimento manual de guias e declarações. Essa automatização reduziria drasticamente a burocracia, os erros e os custos de conformidade, liberando tempo e recursos para que as empresas se concentrem em suas atividades principais. E para o governo, a tecnologia pode ser uma aliada poderosa no combate à sonegação fiscal, no cruzamento de dados e na fiscalização mais eficiente das empresas. Com o uso de inteligência artificial, por exemplo, é possível identificar padrões de comportamento suspeitos, detectar irregularidades e evitar fraudes, garantindo uma arrecadação mais justa e eficiente. Mas as oportunidades não se limitam à esfera tecnológica. O ICMS também pode ser um instrumento para a promoção do desenvolvimento social e da sustentabilidade, com a destinação de parte da arrecadação para áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança e meio ambiente. O ICMS pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável. Imagine um programa que destine parte do ICMS arrecadado com a venda de produtos que utilizam embalagens plásticas para financiar projetos de reciclagem e de educação ambiental. Essa medida não apenas incentivaria a sustentabilidade, mas também geraria empregos, renda e promoveria a conscientização ambiental. E para além das medidas específicas, o debate sobre reforma tributária é fundamental para construirmos um futuro melhor para o ICMS e para o sistema tributário brasileiro como um todo. A reforma tributária, como já discutimos, é um tema complexo e desafiador, que exige diálogo, consenso e uma visão de longo prazo. Mas é um passo essencial para termos um sistema tributário mais justo, simples, eficiente e que promova o desenvolvimento econômico e social do país. É como construir uma nova casa para o ICMS, com alicerces sólidos, estrutura moderna e um ambiente propício para o crescimento e a prosperidade. E para concluir a nossa expedição, deixo aqui uma mensagem de otimismo e de engajamento. O futuro do ICMS está em nossas mãos. Cabe a cada um de nós, cidadãos, empresas e governantes, participar ativamente do debate, buscar soluções inovadoras e construir um sistema tributário mais justo e eficiente para o Brasil. Que essa jornada pelo mundo do ICMS tenha despertado em você curiosidade, consciência crítica e o desejo de participar da construção de um futuro melhor para todos. Afinal, o ICMS é um tema que nos afeta a todos. E somente com a participação de todos poderíamos construir um sistema tributário mais justo e eficiente para o Brasil. E com essa mensagem final, a gente encerra nosso mergulho no mundo do ICMS. Esperamos que você tenha apreciado a expedição e que as informações e reflexões compartilhadas aqui inspirem você a se aprofundar nesse tema tão importante para o nosso país. Até a próxima.